Às vezes você se resume numa palavra sedento. Às vezes você se encontra hoje, às vezes desesperado, não sei qual é a palavra, mas o Senhor sabe. Eu quero que você apresente a sua vida, o seu coração diante do Senhor agora, amém? Pai, Senhor, nós apresentamos aqui a vida de cada um. Pai, eu apresento Arabacanta, Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxá, cada um que está aqui. Pai, eu não sei como os teus filhos adentrados neste lugar. Eu não sei qual é, Senhor, a esperança, a perspectiva, qual é o desejo do coração. Mas o Senhor sonda, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxá, Pai, eu te peço agora nesse momento, anjos guerreiros, anjos intercessores, anjos ministradores, Senhor, para estar passeando no meio do teu povo. Pai, porque a honra e a glória é somente do Senhor. Pai, porque eu nada sei, eu nada posso, eu nada tenho, eu nada faço. Quem faz é o Senhor. Tudo é para o Senhor, tudo é para a tua glória. Arabacanta, Arabacianda, Arabacanta, Arabaxai. Pai, vai repreendendo, Senhor, agora toda a cilada de Satanás, toda seta, todo espírito de morte, todo esse, Senhor, espírito de transferência, retaliação, retorno à existência, vai caindo por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Mas eu quero declarar, Senhor, o teu agir, o teu sobrenatural neste lugar. Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxai, que todo o meu pensar seja agora neutralizado, mas que o Senhor, Arabacanta, Arabacianda, Arabaxai, me tome em suas mãos como instrumento do Senhor. Arabacanta, Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxai, que ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou, mas aqueles que chegaram aqui cansados, desanimados, possam sair daqui renovado. Aqueles que adentraram aqui nessa noite, Arabacanta, Arabacianda, Arabaxai, desesperados, ansiosos, possam sair daqui cheios da tua graça, cheios da tua paz, possam sair daqui com o teu direcionamento. Arabacanta, Arabacianda, Arabacanta, Arabaxai, vai repreendendo o comodismo, vai repreendendo o medo, vai repreendendo Arabacanta, Arabaxai, a angústia, a depressão, a enfermidade. Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxai, mas opera, Senhor, os teus milagres nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 em diante. Amém? Mateus 4, 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, os seguiram. Amém? Pode sentar, meu glória a Deus. Quando ontem eu estava refletindo sobre esse culto de ontem, e o Senhor estava falando comigo, né, sobre às vezes as situações que nós nos encontramos. E aí o Senhor ele me fez lembrar sobre a escolha dos discípulos, quando ele disse assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Muitas vezes eu e você, a gente se encontra tão atordoado com tantas situações, tantos problemas da vida, e a gente esquece, e a gente não fica atento à voz de Deus. Às vezes o Senhor está te chamando para um particular, às vezes Deus está te chamando para que você cresça, para que você amadureça. Às vezes Deus ele tem gerado situações para manifestar a glória dele na sua vida. Às vezes o Senhor ele tem gerado tantas situações, tantos problemas, às vezes para chamar a sua atenção.
repreendendo 1001 demônios de uma situação, de um problema, de um vento contrário. Mas na verdade é Deus que está permitindo aquele vento, Deus está permitindo aquela situação para chamar a minha e a sua atenção. Muitas vezes nós ficamos tão ocupados no dia a dia que a gente esquece. Às vezes você hoje entrou nessa igreja, às vezes desesperado. Às vezes você entrou aqui hoje se sentindo fracassado. Porque às vezes no final do ano, nós já estamos no mês 11. Você viu tanto que o ano passou rápido. Nós estamos no mês 11. E às vezes ainda existem promessas que não foram cumpridas na sua vida. E aí você está perguntando, aonde está Deus? Cadê Deus nesse momento? Ontem nós estávamos ali ministrando um projeto. E eu achei interessante que chegou um moço lá na porta. E ele chegou lá muito bêbado. E aí ele pegou e falou assim, você me dá, falou pro meu esposo, o senhor me dá R$3,80? Ele falou assim, pra que você quer R$3,80? Não, é pra me inteirar, pra me comprar uma comida. Ele falou assim, não, eu dou o dinheiro pro senhor, mas o senhor vai vir jantar com a gente, então. Aí ele falou, porque vocês vão dar janta? Eu falei, não, nós não estamos fazendo a janta aqui para distribuir. Aí o senhor vai lá, dá banho no senhor, nessas crianças e vem para comer. E ele pegou e foi, tomou banho e voltou. E ele falou, né? Ele falou assim, eu falei que eu vim. Ele sentou lá e começou a participar do culto. E ele teve uma oportunidade que eu passei para ele para contar, para ele falar da vida dele. E ele falou, não, eu sou um missionário desviado. Eu era do Maranhão e eu já fui batizado, eu era um missionário, um obreiro de frente da casa do Senhor. Mas eu me perdi. Né? E eu estou agora morando aqui em Goiânia. Ele passou, tinha uma casa, era estável, perdeu tudo que tinha, a ex-mulher dele foi escopo dele, e assim a vida dele naquele declínio. E aí eu perguntei assim para ele naquela noite assim, se você pudesse pedir algo para Deus, o que você pediria? Ele falou assim, eu pediria amor. Aí eu falei assim, por que o senhor pediria amor? Ele falou assim, porque hoje em dia as igrejas não têm mais amor. Eles não amam mais uns aos outros. E esse foi um dos motivos que eu desviei. Porque em vez das pessoas me abraçarem, elas me apontavam. E aí veio a calhar com isso, com essa palavra. Quando o Senhor ele foi ali e ele chamou aqueles homens que eram pescadores. Às vezes você pensa assim, nossa pastor, eu não tenho nem o segundo grau, eu tenho o segundo grau, eu sou diarista, eu sou faxineiro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu quero te falar que Deus ele não olha para a sua classe social. Deus não olha para o seu diploma. Deus ele não olha se você fala o L trocado pelo L. Deus ele não importa com nada do que você tem. Nada. Mas Deus ele só se importa com uma coisa nisso. Chama-se coração. Com o meu e o seu coração. E eu quero te perguntar nessa noite, o seu coração está cheio do quê? Nessa noite. Sabe por quê? Eu fico imaginando hoje, Jesus nos dias de hoje. E eu trago Jesus para os dias de hoje. E imagina por um momento Deus entrando para aquela porta, Jesus entrando para aquela porta. E ele vira para a gente aqui e fala assim, ó, larga tudo aí e me segue. Larga tudo aí e vem após mim. Será que eu e você iria? Ou será que eu ia falar, não, Jesus, espere, eu tenho que ir lá em casa arrumar meu filho, meu marido, avisar para eles que eu estou indo seguir o Senhor. Muitas vezes o que Deus espera é uma resposta imediata nisso. Muitas vezes eu e você estamos passando problemas e situações e a gente quer culpar Deus. A gente fala assim, cadê Deus? Por que Deus não me responde? Por que Deus não responde a minha oração? A minha oração não está sendo ouvida. Deus, o ano está acabando. O Senhor não vai me responder? E o que você tem feito para Deus te responder? Será que você largaria a rede, largaria as áreas, sairia do barco e sairia seguindo Jesus? Você vê que Jesus ele não teve um diálogo muito longo com os discípulos, não, com Simão e Pedro. Ele não teve. Com André e Pedro, ele simplesmente falou: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens.
Jesus para contar em respostas de oração. Eu acho um absurdo quando a pessoa fala, o pastor, a pastora dá uma oportunidade da igreja para contar um testemunho e ninguém se prontifica para contar um testemunho. Às vezes o grande milagre que você está esperando ainda não aconteceu. Mas às vezes os pequenos estão acontecendo todos os dias e você não tem valorizado. A irmã vai contar um testemunho com chuva. Às vezes você está com vontade de comer um arroz com pão. E você vai, Deus manda para você arroz com pão, te dá a condição de você comer. Isso é um testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Seja fiel ao Senhor no pouco. Seja grato ao Senhor no pouco. Sobre o muito o Senhor vai te colocar. Não perca a oportunidade de falar, de apregoar, de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Deus, Ele tem feito na minha vida. Eu me encontrei enfermo essas semanas e eu até estava falando para algumas pessoas que Deus permitiu que eu ficasse doente, sabe por quê? Porque eu desobedeci Ele. Porque Deus já falou que Ele cuida de mim, Ele me calça, Ele me veste, Ele me sustenta, Ele faz isso, faz aquilo outro comigo. E aí eu peguei e falei assim, vou dar uma ajudinha para Deus, né? Aí eu arrumei um serviço que eu só fazia uma prestação de serviço. Eu ia lá uma vez na semana e tudo bem. Eu ficava livre para fazer visita, viagem, só ia uma vez na semana, o resto eu trabalhava do jeito que dava. Por telefone, fazia um serviço. Aí eu falei, não, vou trabalhar todo dia, meio período, pelo menos, né? E vou aumentar meu salário e assim vai ficar mais fácil de Deus cuidar de mim, né? Porque eu vou ter meu dinheiro. Aí, você vê, eu fui 2 semanas trabalhar, as outras 2 eu fiquei paradinha em casa, porque eu não consegui nem conversar. Às vezes Deus, Ele fala, e Deus, Ele precisa de ajuda. E Deus já falou de separar para a obra. Mas a gente quer ajudar Deus, né? A gente quer dar uma forcinha para Ele. A gente acha que a gente está pesado. Sabe quando que a gente é pesado para Deus? Quando a gente desobedece Ele. Quando a gente não responde Ele. Quando a gente não faz aquilo que Ele está ardendo no meu e no seu coração. Eu não sei o que você faz. Não sei qual é a sua função. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem te chamado para ser pescador de homens. Hoje em dia, todos nós, se eu for perguntar aqui, cada um vai ter uma história diferente para me contar. Cada um vai ter um problema diferente para me contar. Eu quero te falar, esse problema ele está na sua vida, para fazer com que você seja um homem e uma mulher de Deus. Esse problema está na sua vida para que você tenha um testemunho para contar. A sua vida está um pouquinho difícil, está apertada, está complicada, porque na verdade Deus te escolheu para você ser ganhador de almas, para você ser pescador de homens. Mas como assim, pastor? Em Romanos 12, fala aqui assim, ó. Romanos 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas, e ali a gente estava falando sobre a oração de muitos crentes por aí. Quando as pessoas oram e falam assim: Deus, pesa a mão no fulano, no ciclano, passa a espada nele. Aí parece que eu e você somos ajudantes de Deus. E eu te pergunto: quem sou eu, quem é você? Para falar para Deus pesar a mão sobre a veia, ou passar a espada. O apóstolo Paulo, que ele nos adverte que na verdade a Deus pertence a nossa vingança. Se em algum momento da sua vida você foi defraudado, decepcionado, traído, abandonado, você pode ter certeza que no momento certo, Deus, ele vai pelejar em seu favor. Porque o guarda de Israel, ele jamais dorme. O guarda de Israel, ele está atento em todos os momentos. Ele está atento numa aldeia de pescadores quando ele diz: vinde após mim e sede pescadores de homens. Deus, ele não deixa ninguém passar abatido. Às vezes você está aqui nessa noite e você fala assim: pastor, eu estou aqui nessa noite, mas eu estou desesperado. Quando a senhora falou para eu me resumir numa palavra, a minha palavra é o desespero. Eu quero te falar que esse desespero pode ser o que estava faltando para Deus fazer um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque quando Ana se desesperou e ela foi para o templo e ela simplesmente começou a orar e ela falou: Deus, se tu me der um filho varão, eu darei ele para a tua casa, ele será criado na tua casa, ele será seu sacerdote. Quando Ana se desesperou, Deus fez o milagre dela. Quando Moisés se desesperou, Deus fez o milagre quando ele estava de frente àquele mar. Porque ele olhou para aquele mar, ele olhou para aquele povo e ele falou: e agora, Jesus? E o povo falando: e aí, por que a gente não continuou lá no Egito? Era melhor ter morrido lá do que morrer aqui. Era melhor eu morrer escravo. Tem muita gente que prefere morrer escravo do que morrer livre adorando a Deus. E aí Moisés, ele simplesmente ora e fala com Deus. Deus fala assim: põe um cajado. E o mar se abriu. Às vezes eu paro para pensar em Abraão. Quando Deus fala assim: vai lá e sacrifica o teu filho, Isaac. E aí Abraão começa a caminhar com aquele menino. E aquele menino simplesmente vai olhando para o pai. Eles vão subindo para o monte, vão subindo. E de repente Isaac vira para ele e fala assim: pai, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão vira para ele e fala assim: Deus provê. Às vezes você está numa caminhada de sacrifício. Às vezes você vai sacrificar somente aquilo que você tem. Mas eu quero te falar que essa pode ser a oportunidade de Deus prover na sua vida. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração seja perseverante. Você acha que Abraão não foi perseverante até o final? Irmãos, pensam, você pede um filho para Deus, Deus manda um filho depois de tantos anos. E aí de repente Deus fala: não, parece, sacrifica ele para mim, me dá ele. E aí você começa a caminhar para sacrificar o seu filho. Irmão, se a gente for hoje, trazer isso para o dia de hoje, eu duvido que alguém aqui sacrificaria um filho por amor a Deus. Alguém sacrificaria? Isso não é uma coisa lógica, é incabível. Por isso que os nossos dias de hoje são mais difíceis do que aquele dia. E sabe por quê? Porque hoje nós precisamos exercer a nossa fé. Deus, ele não está pedindo o meu, o seu filho.
Mas Deus está pedindo o meu e o seu coração. Deus está pedindo um coração quebrantado e compungido diante da presença dEle. Deus está dizendo assim, ó, larga o que tu está fazendo e me segue, vem após mim. Vem, seja perseverante. Acredite. O final do ano ainda não chegou. O ano passou rápido, mas ainda não acabou. A promessa pode se cumprir. O filho pode voltar para casa do Senhor. Arabacanta, arabaçuianda, arabacanta, arabachai. Existem pessoas aqui que estão achando que o ano acabou, que Deus não vai cumprir a promessa. Mas Deus diz que Ele é fiel. Arabacanta, arabaçuianda, arabachai. Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel para visitar a tua casa. Ele é fiel para cumprir. Arabacanta, arabaçuianda, arabachai. Os sonhos que estão no teu coração. Ele é fiel para ouvir o teu clamor. Arabaçuianda, arabacanta, arabachai. E Ele trabalha no tempo dEle. E Deus não deve nada para ninguém. Mas só que Ele age no tempo dEle, da maneira dEle. Ele é fiel para restaurar a minha e a sua família. Ele é fiel para restituir. Não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Não desista. Se você entrou nessa noite aqui desesperado, sai daqui perseverante. Sai daqui confiante naquilo que Deus falou para você. Todo mundo pode dizer o contrário. Mas o que vale é a palavra de Deus na sua vida. O que vale é a promessa de Deus na sua vida. Deus, Ele é fiel. E a fidelidade dEle, a misericórdia dEle, a bondade dEle nos alcança todos os dias das nossas vidas. Você acha que Deus cuida de nós porque nós somos bons? Não. Jesus mesmo disse que nunca foi achado na terra um bom. Nós não somos bons, nós somos maus, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos errôneos. Mas mesmo assim Jesus nos ama. Mesmo assim Ele acredita em mim e você. Ele olha em mim e você, Ele olha a gente com olhos de misericórdia. Ele nos olha com os olhos de amor. E aí Jesus nessa noite Ele está dizendo para você, seja perseverante. Ele está dizendo, seja bondoso. Abençoa aqueles que têm te amaldiçoado. Arabacanta, arabaçuianda, arabacanta, arabachai. Quando no Salmo 23 diz assim, preparas uma mesa na presença dos teus inimigos. Deus, Ele quer que você prepare uma mesa, não é para você humilhar, para as pessoas verem você lá não. É para você mostrar o outro lado da moeda e para falar, Jesus reina na minha vida, eu não tenho medo de você. Você pode vir, como diz Davi, né? Você pode afrontar, mas hoje você vai ver Deus que eu sinto. Quando Ele foi derrubar Golias. Golias falou assim, por acaso eu sou um cão sarnento? E aí Davi, ele pega aquela pedra, tudo que ele tinha, e simplesmente ele derrota aquele gigante. Às vezes você não tem nada, mas se você tiver uma pedrinha, é o que Deus vai usar. Se você ainda tem uma pequena fé, se você ainda acredita que Deus pode fazer, Deus, Ele vai fazer. Seja perseverante. Comece a abençoar. A gente faz campanha para tanta coisa, a gente faz tanta campanha de oração, tanto pedido de oração. Comece a usar uma campanha para as pessoas que têm te amaldiçoado, te perseguido. Eu fiz campanha para quem estava me perseguindo durante 1 ano e meio. Eu escrevi o nome das pessoas que estavam me perseguindo, me amaldiçoando. Escrevi, subia no monte. Às vezes eu não subia nem para mim, mas eu subia para abençoar a vida deles. 1 ano e meio eu fiquei orando com aquele papelzinho. A caneta até desapareceu, de tanto óleo no giro. E eu falava, Deus abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa, prospera o caminho. Deus abre as portas do céu. Como se eu estivesse orando para mim, eu orava para eles. E é assim que você tem que fazer. Começa a abençoar aqueles que têm te amaldiçoado, aqueles que têm te perseguido, te afrontado.
E quando ela chegou lá, ela foi trabalhar numa casa e essa mulher humilhava ela demais, gritava com ela, humilhava, acabava com a raça dela. E ela falou, não aguento mais, eu vou sair daqui, mas não tem serviço, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, você aguenta firme. Porque no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. No lugar onde você está sendo humilhado, Deus vai te dar exaltação. Aguenta. Começa a abençoar a vida dela. Começa a declarar o sangue de Jesus sobre ela. E persevera. E ela está trabalhando lá há um ano. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E essa patroa ficou sabendo que ela estava com o aluguel atrasado em algumas contas. E ela chamou ela lá e falou assim, não, eu quero te dar um presente. Eu vou te dar o dinheiro do seu aluguel. E aí foi o aniversário do filho dela. E ela pegou e falou assim, pode escolher o lugar, quantas pessoas você quer que eu vou fazer a festa do seu filho. Glória a Deus. Ela foi, chegou lá, aumentou o salário dela, falou que ela precisa descansar, que vai dar um dia de folga para ela na semana. Agora a mulher não quer nem desfazer dela, agora ela recebeu uma proposta melhor do que a da outra. Mas eu quero te falar que no lugar da sua vergonha, Deus tem dupla honra para você. Às vezes você tem sido perseguido, às vezes você tem sido humilhado, às vezes você não tem entendido. Mas isso faz parte do plano de Deus para honrar você, para honrar a sua fé, para honrar você como cristão. Seja perseverante na tribulação. Sabe por quê? Porque na verdade, quando o problema vem, a adversidade vem, a gente quer dar no pé, a gente quer sair correndo. A gente não quer enfrentar o problema porque é mais fácil fugir. Você acha que é mais fácil eu ser crente ou ser do mundo? É lógico que é ser do mundo. Que sacrifício que eu tenho em ser do mundo? Nenhum. Eu vou por aí, vou para os boates, vou beber, sentar nas mesas de bar, sair, ficar com quem eu quiser, e aí? Qual que é a dificuldade nisso? Nenhum. Agora, para ser cristão de verdade, você tem que ser feito, tem que ter coragem. Sabe por que é você dizer não para o mundo? É você querer vir para a igreja quando tudo ali está querendo te chamar para as outras coisas. Às vezes simplesmente fica em casa. Ser qualquer um aí fora é fácil demais. Mas Deus ele te chamou para ser pescador de homens. Deus ele te chamou para você ser perseverante na tribulação. Deus ele te chamou para você acreditar que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Basta você crer. Eu quero que você se coloque de pé para o Senhor. Eu quero declarar que a alegria do Senhor é a sua força. Eu quero declarar que você vai ser perseverante em oração. Que você vai ser perseverante na esperança. Eu quero declarar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero declarar que aonde você passar, a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Eu quero declarar sobre a sua vida, Arabacanta, Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxai, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Arabacanta, Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxai, eu quero declarar sobre a tua vida, que nem a altura, nem a profundidade, nada vai te separar do amor de Cristo. Arabacanta, Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaçuianda, Arabaxai. Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaxai, eu quero declarar sobre você que a alegria do Senhor é a sua força. Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaçuianda, Arabaxai. Eu poderia vir aqui e profetizar, às vezes, coisas de mim mesmo. Mas nessa noite o Senhor quer que eu profetize a palavra dele sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Contra a palavra de Deus, nada, ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que o amor de Deus, ele é paciente, ele é benigno. Arabaçuianda, Arabacanta, Arabaçuianda, Arabaxai. Oh Espírito Santo do Senhor, eu quero declarar nessa noite que você é blindado
guardado e protegido pela armadura de Deus. Arabaçuianda, arabacantarabachai, aonde você colocar a planta dos teus pés e a palma das suas mãos, você será abençoado. O lugar será abençoado. Arabacantarabachaianda, arabacantarabachaianda, arabachai. Eu quero declarar a sabedoria do Senhor sobre a tua vida. Arabacantarabachaianda, arabacantarabachaianda, arabachai. Eu quero declarar que aquela porta que o Senhor abriu, ninguém vai fechar. Eu quero declarar sobre a tua vida que o tempo de Deus vai ser cumprido. Eu quero declarar sobre a tua vida que nenhum plano, nenhum projeto de Deus se frustrará. Por isso cada promessa que Deus fez, Ele é fiel para cumprir. Eu quero declarar sobre você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Oh Espírito Santo do Senhor, eu quero declarar sobre você que você tem a fé de Abraão, a fé de Isaac, de Jacó. Seja nessa noite renovado, fortalecido pela palavra do Senhor. Eu quero declarar que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso não há mais acusação sobre ti. Eu quero declarar que ao Senhor pertence a honra, a glória, todo o poder. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na tua vida. Eu quero declarar que nenhuma praga, peste alguma chegará na tua casa, porque o guarda de Israel não dorme e Ele está guardando você, Ele está guardando a tua casa. Pai, vai quebrando toda maldição, vai quebrando, Senhor, toda oração contrária, vai quebrando agora, toda cilada de Satanás, toda enfermidade, toda depressão vai caindo por terra agora. Eu quero declarar Jeová Rafá, o Deus que sara. Jeová Jireh, o Deus, Pai da provisão. Pai, vai tirando a angústia do coração de cada um. Pai, vai realizando o teu sonho, o teu propósito. Na palavra do Senhor em João 22:28 diz: determinando tu alguma coisa, a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. E eu quero declarar e determinar, Senhor, a bênção, a salvação, a prosperidade, a libertação. Pai, que os teus filhos, que as tuas filhas saiam daqui embriagados da tua palavra, Pai, do teu poder, porque o Senhor está nesta noite aqui. Pai, vai realizando o check-up espiritual. Pai, vai tirando o comodismo, a preguiça, a anemia espiritual. Vai trazendo a fé, o ânimo, a perseverança. Pai, vai renovando as forças dos teus filhos e das tuas filhas nessa noite. E eu quero declarar, Senhor, Pai, que nunca mais eles serão o mesmo. Pai, porque o Senhor vai gerar neles fome e sede pela tua palavra, fome e sede de justiça. Pai, cumpre, Senhor, o teu sonho e o teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Agradeço a oportunidade.